Fala pessoal, tudo bem, galera? Seguinte, a bruxa está solta no Flamengo. Bruno Henrique está fora do jogo contra o São Paulo. Exatamente, tomou uma pancada muito forte no jogo contra o Talheres, na segunda rodada da Libertadores, né, o jogo da terça-feira, e sente muitas dores no joelho e está fora do jogo contra o São Paulo, né? Cara, é complicado, assim, eu não entendo que isso só acontece com o Flamengo. Você vê esses times, por exemplo, Palmeiras, Atlético Mineiro, próprio São Paulo, né, Internacional, esses times jogam e os jogadores não se lesionam. É incrível, cara. É incrível como os jogadores não se lesionam. E do Flamengo, pancada de jogadores se lesiona. O Bruno Henrique já se lesionou milhões de vezes. Aí joga 1, 2, 3 jogos, se lesiona, tá fora. Assim, não dá pra entender o que tá acontecendo. O cara joga um jogo, dois jogos, se lesionou, tá fora. Aí vem o Fabrício Bruno, que jogou vários jogos no Red Bull, vem pro Flamengo, começa a jogar, tem uma sequência boa, começa até a ser o melhor zagueiro. Vai em felicidade, no jogo contra o Fluminense, machuca, tá fora até agora, né? A princípio aí, pode ser que volte contra o Palmeiras, deve ser poupado agora contra o São Paulo, né? O jogo está muito próximo, não deve entrar porque ainda se preocupa, né? A comissão não deve ficar à disposição do Paulo Souza, pode ser que volte aí contra o Palmeiras na quarta-feira. É inaceitável. O Gustavo Henrique teve uma lesão séria na coxa, se recuperou, voltou e no aquecimento machucou o quadríceps, né? E não volta, né? Não tem previsão de voltar. Então, ou seja, não dá para aceitar. O cara não tem uma sequência boa de jogo. Mal começa, se machuca. O Rodrigo Caio, infelizmente, não dá para contar, gente. O negócio dele é muito sério, né? Não joga desde o ano passado. Houve uma infecção muito feia na parte da cirurgia onde ele fez e não tem previsão. Mostrou vídeo aí de fazer uma transição, que é a próxima etapa depois da transição. Ele fez junto com o Pablo, que era o retorno, né? O Pablo também é outro também que está fazendo transição, não deve ficar à disposição contra o São Paulo. Não deve ficar ainda à disposição, pode ser que seja contra o Palmeiras, né? Precisa ganhar um pouquinho mais aí de tempo para isso. E voltando aqui no Rodrigo Caio, não tem previsão, galera. Não tem previsão. Rodrigo Caio está treinando, está fazendo transição, mas ainda a situação não é fácil. A situação dele é complicada. Então ele, a princípio, não vai entrar nesse jogo ainda de São Paulo. Ou seja, um jogo importante. A gente não tem mais o Misha Messi, né, que era o jogador mais importante do Flamengo em 2021. Inclusive é um jogador que se destacou demais contra o São Paulo, que acabou com o São Paulo naquela goleada lá no Morumbi, que o Michael acabou com o jogo. Depois pegou o Palmeiras também, acabou com o Palmeiras. O Michael sozinho acabou. E quando o Bruno Henrique estava jogando bem, né? Inclusive ele até jogou bem nesse último jogo agora. Também tinha, assim, pegou o São Paulo, era o Carrasco, né? O Bruno Henrique era o Carrasco do São Paulo também. Só que você não tem nem o Michael, que foi vendido, e o Bruno Henrique que se machucou. Então, assim, o Flamengo tá com uma situação difícil, galera. Não tem os zagueiros, tudo machucado. O Mateuzinho teve uma lesão também séria, que pode ficar... Só que, séria entre aspas, não é grau 2 nem 3, é o grau 1, que é o menor grau, né? Uma lesão de grau 1, que vai ficar em torno de 10 a 15 dias parado, e o Flamengo não tem um lateral. O Mateuzinho, na minha visão, não sei de vocês, ele é o melhor lateral ali do Flamengo, Rodinei depois e Isla depois. E aí você vai ter Rodinei e Isla para colocar. Provavelmente ele deve vir com o Rodinei, né, na lateral direita, que ele não consegue marcar, só consegue avançar. Ele avança muito bem, ele ataca muito bem, mas para defender é um fiasco. Ele é muito ruim para defender. Inclusive nós tomamos 2 gols aí em cima do Rodinei. Então são uma situação que o Paulo Souza tem que corrigir. Urgente, cara. Será que só a gente que é torcedor que tá vendo isso? Será que ele não consegue enxergar que nós tomamos 2 gols últimos agora em cima da marcação do Rodinei, igual contra o Atlético Goianiense e agora contra o Talheres? Então tem que pensar nessa reposição, quando o Flamengo perde a bola, na recuperação. Tá muito frouxa essa marcação, essa volta da marcação tá muito frouxa. O do meio pra frente até tá jogando bem.
Não aquilo, né? Mas deu uma melhorada. Mas a zaga continua uma porcaria. Muito assim exposta, né? Os jogadores da frente do outro time fazendo o que quer, tocando bola, botando os caras na roda. Então, ou seja, está muito frouxo. É um problema seríssimo para o Paulo Souza resolver, né? E aí eu fico pensando, será que ele vai conseguir resolver? A gente espera que ele resolva. Eu queria saber de você, você acha que ele vai conseguir resolver? O que você acha? Será que esse Flamengo vai evoluir com o Paulo Souza? Ou você acha que o Flamengo deveria dispensar o Paulo Souza e contratar o Jorge Jesus, né? Que quer vir para o Flamengo, que está desempregado, tem proposta do Fenerbahçe, uma proposta de um caminhão de dinheiro. Ou seja, essa é a hora de dar uma ligadinha para ele e falar assim, Jorge, e aí? Vamos ou não vamos? Então, já que houve essa situação toda, pode ser uma possibilidade. Será que o Flamengo está esperando? Olha só, uma ideia é a seguinte, será que o Flamengo está esperando o Braz aí, não sei quem é o dirigente, esperando o Jorge Jesus, o Paulo Souza perder pro São Paulo e perder pro Palmeiras? Porque se perder pro São Paulo e perder pro Palmeiras, a pressão vai ficar forte em cima dele. E são dois jogos difíceis que ninguém vai querer perder. Nem o São Paulo, nem o Palmeiras. Então, eu vejo esses dois jogos como divisor de águas. Inclusive, ele antes do Carnaval. Então, ou seja, se perde pro São Paulo, perde pro Palmeiras, o Jorge Jesus vai estar aqui no Rio. Olha o que eu tô falando, hein, galera. Olha o que eu tô falando, hein. Se perde, tá? Não sei se vai perder. Se ganhar, aí eu acho que fica mais complicado. Fica muito complicado. Se ganhar do São Paulo e ganhar do Palmeiras, fica difícil mandar o cara embora. Não tem como. Mas se perder pro São Paulo, eu não torço pra perder, gente. Eu quero que ganhe. Eu quero que o Flamengo crie com esse técnico mesmo. Eu quero que ele vá bem. Quero que ele consiga entender que a forma que ele quer que o Flamengo jogue não tá dando certo. Que ele mude a ideia dele de jogar, chame os jogadores e comece a conversar com os jogadores, né? Ouvir mais os jogadores, não querer implementar aquilo que ele quer e as coisas não estiverem acontecendo. Então chama os jogadores, senta com os jogadores e vê o que dá pra fazer. É dessa forma, ó, não tem como ter mais tempo para treinar, não vai ter tempo para nada, então tem que conversar com os jogadores. A ideia é conversar com os jogadores e tentar acertar esse posicionamento, que peca demais. E aí que eu tô falando, se esse jogo entre no domingo agora, Flamengo e São Paulo, se o Flamengo ganhar e ganhar do Palmeiras, beleza, Jorge Jesus vai ficar mais difícil. Mas se perde, a pressão vai ser forte, hein, gente. Porque você já tem um empate, o Campeonato Brasileiro você não pode perder pontos, já perdemos 2 pontos. Se a gente perde mais 3 e depois mais 3 com um confronto direto, que é o Palmeiras, e o São Paulo também pode estar brigando ali por fora, são 6 pontos a menos. 6 pontos a menos. Foram 2 pontos do Atlético, 8 pontos. E aí, será que vai ficar sustentável? E com o Jorge Jesus no Rio? Aí eu deixo para vocês. O que vocês acham? Né? Não sei não. Eu quero que vocês me respondam o que vocês acham. Bom, só pontuando um pouquinho sobre o goleiro aí, o Santos, eu achei ele muito seguro, né? Ele ficou um pouquinho nervoso, mas eu acho que é questão da segurança de um goleiro com mais experiência, um goleiro que já foi campeão olímpico, né? Já jogou na seleção principal também, já foi convocado para a seleção principal. Então, assim, ele se sentiu um pouquinho nervoso, mas uma vez que ele errou uma bola ali, jogou pro cara, mas os demais ali ele conseguiu dar mais tranquilidade para a zaga. Eu acho, assim, que o Flamengo está bem servido de goleiro. O Hugo, eu gosto do Hugo, também eu acho ele um bom goleiro, mas só que o Santos está à frente um pouquinho do Hugo, sim, com certeza. E o Santos chegando foi um baita de uma contratação do Flamengo, o Flamengo precisava dessa contratação. Inclusive, o Paulo Souza entende isso e colocou o Santos para jogar nesse jogo da Libertadores e deve dar mais sequência para o Santos aí nos próximos jogos, né? E o Flamengo deve vir aí com certeza aí, na minha visão, com o Rodinei, porque não vai botar o Isla, só não sei se vai ter a surpresa, né? Na zaga aí deve vir com a mesma zaga que ele jogou com o Talheres, que vai jogar o Arão na zaga, vai vir com Davi Luiz e Felipe Luiz, isso deve ser esse, vai vir aí no meio com o Thiago Maia e João Gomes na marcação forte, né? O Bruno Henrique não deve entrar, ele deve colocar o Lázaro, eu acho que ele deve colocar o Lázaro, mas pode vir com o Marinho, mas eu acho que o Marinho é um jogador que não se adapta muito àquela posição, porque não é a posição dele. Pode ser ele deve ter colocado o Marinho por questão tática, né? Mas nesse jogo específico eu acho que ele não deve vir com o Marinho, deve vir com o Lázaro, que é mais específico, que joga mais naquela área, jogando com a Arrasca no meio junto com o Everton Ribeiro, já caindo um pouquinho mais pro meio, mas pra direita ali, né? Que foi a função que ele jogou muito aí contra o Talheres aí, e é uma função que ele joga melhor, né? Então eu acho que ele deve vir com a Arrasca aí,
com o Everton Ribeiro no meio ali, ajudando da maneira que jogou agora esse último jogo, com o Lázaro jogando no lugar do Bruno Henrique e o Gabigol na frente aí fazendo a função de atacante aí, jogando mais para ponta, da forma que ele joga. Eu acho que ele vai vir com essa formação. O Santos no gol, aí vai vir Rodinei, vai vir com Arão, Davi Luiz, Felipe Luiz, vai vir com o Thiago Maia, João Gomes, Lázaro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. É essa escalação que eu acho que ele vai vir contra o São Paulo aí. E se você concorda comigo que é essa, ou se você mudaria um ou outro ali, coloca aqui nos comentários aqui pra gente ficar sabendo de que forma você viria contra o São Paulo, já que o Mateuzinho tá fora, já que o Gustavo Henrique tá fora, já que o Pablo tá fora, né? Então tem vários jogadores, Bruno Henrique fora. Então como você viria na escalação desse time aí contra o São Paulo? Bom, gente, a informação do nosso Mengão foram essa, né? Não foram das melhores, né? Não foram das melhores, porque tem muito jogador aí no departamento médico machucado, mas vamos torcer para que esses jogadores se recuperem logo, para que o Flamengo fique mais forte ainda. Valeu, galera, um grande abraço aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante. E não esqueça também de deixar seu like também aqui, tá bom? Um grande abraço para todos aí, valeu!